Ótima noite de quinta-feira para você que está sintonizando o canal 8 da NET Campinas. Está no ar mais uma edição do nosso Resenha da Bola. Estamos juntos com toda a equipe Classe A de Esportes, batendo bola aí na tela da sua televisão e também no seu tablet, no seu celular, no seu computador, enfim, onde você estiver, acessando pelo canal 8.tv.br, também pelo nosso site, resenhadabola.com.br, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, enfim, você interagindo e participando sempre conosco. Hoje, programa de quinta recheado de informações, de gols, de entrevistas, de lances polêmicos. Afinal de contas, quinta-feira, rodada de Copa do Brasil, rodada de Libertadores, rodada também de Copa Sul-Americana. Sem contar que daqui a pouco, a partir das 8 da noite, tem bola rolando no pré-olímpico, tem seleção brasileira em campo, Brasil que precisa da vitória para continuar vivo na briga pela vaga nas Olimpíadas, que acontecem no meio do ano, lá em Tóquio, no Japão. Já já vamos debater esses assuntos. Infelizmente, temos algumas notícias tristes que registraremos daqui a pouco também aqui no nosso Resenha da Bola. Mais uma vez comigo, o sempre alegre Marco Aurélio. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal 8, NET Campinas. Muita coisa para se falar, né, Maurício? Principalmente Libertadores, Copa do Brasil. E muita surpresa, né, Maurício? Mais uma vez, as pegadinhas aí aparecendo, Corinthians tropeçando, né? Então, vamos comentar sobre tudo isso aí hoje. É verdade, quem diria? Bem, mas antes da gente falar de bola rolando, dois registros, como eu disse aqui. Uma, nos deixou na manhã desta quinta-feira o André Neres, ex-jogador, já tinha encerrado a sua carreira, tinha 42 anos, ele atuou no Palmeiras, atuou também no Atlético Mineiro, e para quem não se lembra, muita gente mais o conheceu como André Balada, era atacante, muito alegre, extrovertido, dentro de campo, fora de campo, mas o fora de campo, né, do André Balada, e não era à toa que ele tinha esse apelido, né, de André Balada, sempre foi muito comentado, sempre foi muito falado, e infelizmente o André acabou nos deixando precocemente, né, 42 anos, há pouco tinha encerrado a sua carreira de atacante, ele que jogou aí com relativo sucesso nos anos 90, nos anos 2000, encerrou a sua carreira em 2017, portanto fazia pouco tempo que tinha abandonado o futebol profissional e acaba deixando o mundo do futebol de luto nessa quinta-feira. Maurício, com pesar que a gente, né, sempre tem notícias sobre algum acontecimento nesse sentido. Foi como você falou, ele tem a mesma idade do que eu, não me recordo muito dele, assim, não sei aonde que ele fez a base dele, né? Porque jogador geralmente ele é 7'7" também, é mesmo ano de nascido que eu tenho, né? Eu conheceu praticamente aí nessas duas equipes de expressão do futebol brasileiro, e é uma pena porque 42 anos, muita coisa ainda pela frente, né? Parece que morreu do coração, né? Uma situação cardíaca, e assim, um ex-jogador morrer por uma situação dessa, né, é meio complicado, mas fica aqui as nossas condolências à família e que Deus possa guardá-lo no melhor lugar possível. Só para destacar, além do Palmeiras e do Atlético Mineiro, ele passou pelo Vitória, pelo Inter, pelo Fortaleza, pelo Figueirense, além do Benfica e do Marítimo lá no futebol de Portugal. O último clube que ele defendeu foi o Alecrim, lá do Rio Grande do Norte, na temporada de 2017. E vale a pena lembrar que o próprio jogador admitiu que teve envolvimento com drogas, especialmente a cocaína. No ano de 2004, ele se converteu, né, para a igreja evangélica e disse que ali ele abandonava as drogas e também a bebida, né? Então são dois problemas que acabaram tomando conta, infelizmente, da carreira do André Balada, que infelizmente nos deixou nessa quinta-feira.
E por falar em notícia triste, nós da comunicação, do rádio e do jornalismo de Campinas, também estamos de luto nessa quinta-feira, porque ontem à noite, na quarta noite, nos deixou o nosso companheiro Jairo Vidal. O Jairo Vidal, que durante 9 anos lutou contra um tipo raríssimo de câncer. Ele tinha uma expectativa de vida, para que vocês tenham uma ideia, quando diagnosticado foi do câncer que o vitimou, ele tinha 4 anos apenas de expectativa de vida, mas foi um batalhador, muita gente acompanhou o drama do Jairo Vidal. Ele acabou sobrevivendo a 9 anos e lutou bravamente. Mas, infelizmente, ontem à noite, a doença acabou levando ele de volta para o plano espiritual. Fica a nossa solidariedade a toda a família, as filhas do Jairo Vidal. O sepultamento aconteceu hoje à tarde na cidade de Campinas e todo o nosso meio, e muita gente que conheceu o Jairo, porque o Jairo, além de jornalista, além de radialista, era fotógrafo, tinha uma ligação muito grande com nós, todos do meio de comunicação, e era uma pessoa muito conhecida, muito carismática, muito alegre, né, por onde passava, deixou a sua marca registrada em Campinas e em toda a região. Então fica o nosso sentimento também, a família do Jairo Vidal, mais especificamente, as pessoas do meio que tinham ligação com o Jairo Vidal, essa grande pessoa que nos deixou ontem à noite, repito, foi sepultada hoje à tarde em Campinas. Mas vamos voltar aqui para o mundo da bola, para o mundo do esporte. O Corinthians ontem sentiu o peso da camisa do Guarani. Outra vez, Corinthians, que já tinha perdido uma vez para o Guarani, ontem se deu mal. Vamos acompanhar aí os lances desta partida, da derrota do Guarani por 1-0 lá em terras paraguaias. E olha, o Corinthians sofreu, o Guarani deu trabalho para a equipe do Corinthians. A gente esperava que o Corinthians do Thiago Nunes fosse mais para cima, fosse encarar de igual para igual, e não foi exatamente isso que a gente viu, até porque a equipe paraguaia acabou surpreendendo, ela veio para cima da equipe do Corinthians, como uma equipe bem armada tecnicamente, uma equipe que encarou o Corinthians, que deu trabalho, e olha, o Corinthians, não sei não, daqui a uma semana, meu caro Marco Aurélio, se vai conseguir reverter essa situação. Olha, Maurício, uma boa equipe do Guarani, uma equipe muito forte na sua parte defensiva, alguns jogadores de velocidade, alguns jogadores interessantes, e fez uma bela partida contra o Corinthians, né? O Corinthians, mais uma vez, dentro do contexto do jogo, né, Maurício? Tomou um gol logo no começo e teve que se lançar, né, e fazer um jogo mais à frente, porque o gol fora faz muita diferença depois. Então, assim, o Corinthians tentou, mas a defesa da equipe paraguaia muito bem postada, uma equipe que sai com velocidade. Tá vendo ali o lance do gol, Marco, desculpe interrompê-lo, houve até uma reclamação, né, do Corinthians, mas o lance estava absolutamente normal. A zaga do Corinthians tentou sair, fazer a linha de impedimento, mas fez de forma equivocada. Sim, quanto à questão do gol, não há o que questionar, né? O gol é legítimo. Inclusive, o jogador que dava uma dúvida até correu para a bola, mas não foi o que finalizou, né? Quem definiu a bola foi o outro jogador do Guarani. Então, assim, o Corinthians tendo dificuldade, né, Maurício, das finalizações, o time do Guarani com uma parte defensiva muito forte, e o Corinthians não conseguiu, assim, realmente teve a posse de bola, né? Teve sim a posse de bola, mas não conseguiu fazer com que essa posse de bola, e até com algumas oportunidades de chegar ao gol do empate. Então eu acho que aqui a gente sabe qual vai ser a tônica do jogo. É o time do Guarani defensivamente muito forte, mais forte ainda, porque tem 1-0 no placar, e assim, e se tomar um gol o Corinthians dificulta mais ainda, porque o gol fora vale muita coisa dentro dessa primeira fase da Libertadores. Agora, o jogador que mais uma vez em campo ontem fez a diferença favorável ao Corinthians, mas é claro que ele sozinho não consegue resolver uma situação, foi o Cantídio. Com certeza, Maurício.
É um jogador que vem mostrando a cada dia aí que é um jogador realmente diferenciado, né? Com uma chegada forte no ataque. Inclusive, num dos últimos lances do jogo, num contra-ataque, que o time do Guarani saiu muito rápido, inclusive com números maiores de jogador, que chegou ali no meio de campo 2 contra 1, né? E o Cantídio chegou no último lance, no passe final, ele conseguiu fazer um corte que ia fazer com que o Guarani fizesse o segundo gol, e aí eu vou falar, o Corinthians ia ter muita dificuldade de reverter esse placar, pela forte marcação que faz o time do Guarani, pela sua defesa muito bem postada, e aquilo, pelo que o Corinthians vem mostrando, né? Principalmente do seu meio campo para frente, né, Maurício? Tem tido muita dificuldade, e é o que a gente vem falando, o Thiago está tentando ainda montar uma equipe, e o Corinthians já tendo que enfrentar um time com a qualidade do Guarani, o Corinthians vai ter muita dificuldade de passar essa primeira fase aí pelo Guarani, Maurício. E o torcedor do Corinthians deve estar se perguntando, não é? Qual é o real Corinthians? Será aquele que tropeçou no Mirassol, teve um sufoco danado na partida? É o Corinthians que perdeu para a Ponte Preta? É o Corinthians que ganhou do Santos, que ganhou no Clássico? É esse Corinthians que perdeu no Paraguai? Bom, vamos ouvir as explicações do Thiago Nunes e do Cantídio, que falaram em entrevista coletiva logo após a partida de ontem. Boa noite, prazer estar aqui falando com vocês. A questão da avaliação ela pode ser vista de diversos ângulos. Se nós formos pensar proporcionalmente na quantidade de volume de jogo que tivemos, né, com as chances criadas, né, foi ruim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol, e aí passa por uma questão de aproveitamento, né? Você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. Mas existem várias maneiras de ganhar, né? Então a equipe do Guarani teve muito mérito, a equipe foi competitiva, fez um gol cedo, né? Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos, mas ao mesmo tempo, né, como eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje, ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira. Boa noite, Heitor, professor. Eu vou fazer uma pergunta para cada, à disposição. Professor, já que está começando, os resultados fora de casa não estão acompanhando as performances e resultados dentro de casa. Queria perguntar se isso já é um sinal de alerta para esse momento ainda muito inicial da temporada. E para o Vitor Cantídio, a gente viu um time aqui se defendendo muito. É para se imaginar que semana que vem vai ser isso também? Que tipo de paciência que vai ser necessário para conseguir a vitória, que só isso interessa para a classificação do Corinthians? É a questão do resultado, se a gente pensar no resultado frio, resultado final do jogo, sim, os resultados fora de casa estão sendo ruins. Agora, ao mesmo tempo, em termos de produção ofensiva, a gente tem produzido muito fora de casa. Com exceção do jogo do Mirassol, que a gente teve uma baixa produção ofensiva, todos os demais a gente foi muito bem. E não sei se a gente vai contabilizar os jogos da Florida Cup também como jogos fora de casa, mas foram jogos que a gente também produziu muito bem em termos ofensivos, com chances criadas. Claro que a chance ela por si só não representa um placar, mas nos aproxima de vencermos o jogo. Então, para mim o jogo ele é feito de vitórias, de derrotas, de empate. A gente vai vencer fora, vai empatar fora, vai perder fora, e como vai ser em casa também em algum momento, não é o que mais me preocupa. As minhas preocupações passam pelo que a gente possa entender rapidamente a característica da competição. A Libertadores, como qualquer competição de mata-mata, é uma competição que você tem que ter uma eficiência muito grande e, consequentemente, né, tirar aprendizados rápidos, porque hoje fechamos 29 dias de preparação e, pelo tempo trabalhado, eu penso que a nossa equipe se encontra num estágio muito bom. Buenas noches. Sí, creo que, como tú dices, si ellos aquí se replegaron bastante en el arena, seguramente va a ser lo mismo, pero tenemos que tener paciencia, tranquilidad, pero imponer nuestro ritmo, que creo que va a ser importante. Cantillo, el por momentos colombiano que juega para el sabemos Corinthians. que el desespero va a pasar, pero ahí es donde hay que tener madurez para enfrentar el partido, que sabemos que va a ser difícil.
Muito bem, aí o Cantígio falando, o técnico falou antes e ele disse, o time ainda não está pronto, exatamente aquilo que você dizia, Marco, o time ainda não está pronto, o processo de evolução do Corinthians continua, mas a responsabilidade está lançada, as cartas estão na mesa. Domingo há um jogo nem tão difícil assim, nem tão difícil por quê? Porque não é decisivo. Claro que todos os jogos são difíceis. O Corinthians enfrenta a Internacional de Limeira na sua casa pelo Campeonato Paulista. Claro que o jogo de quarta diante desse mesmo Guarani também em casa é muito mais importante. Por quê? Porque o futuro do Corinthians no ano está em jogo. Por quê? Porque aí vai se definir a classificação ou não do Corinthians para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. É por isso exatamente que é o ano do Corinthians que está em jogo. Aí vem aquela questão, o que ele faz? Ele coloca os titulares em campo diante da Inter para dar rodagem, ele poupa jogadores, ele treina o time principal para jogar diante desse mesmo Guarani. O que é melhor para o Corinthians, hein, Mário? Olha, Maurício, ao meu ver, o Thiago falou uma coisa ali interessante, né? Que a equipe não está pronta, mas com 29 dias está no estágio muito bom. Na verdade, assim, ele já sabia disso, né? Então, sabia que o processo ia ser difícil, sabia que essa mudança, principalmente de característica de jogo, ia se levar um tempo, só que o Corinthians tem campeonatos importantes, né? Então, assim, ele vai ser cobrado pelo resultado, infelizmente, né? E foi como você frisou muito bem, o ano do Corinthians, né, tá pautado nesse jogo contra o Guarani, de volta. Então, para mim, o Corinthians, dentro de uma circunstância, eu acho que contra a Inter, eu acho que de repente deveria poupar alguns jogadores para que não tivesse nenhum tipo de lesão, principalmente. Mas esses jogadores também precisam jogar para poder ganhar ritmo de jogo. Só que vai ficar uma semana com 3 jogos praticamente em 10 dias, 3 jogos. Então, aí vai a parte física. Será que está bem para jogar os 3 jogos numa sequência? Eis a questão. Eis a questão. Muito bem. Então, torcedor do Corinthians, comece a colocar as barbas de molho, porque realmente os desafios que vêm pela frente para o Corinthians não são fáceis. Claro, o Thiago Nunes já sabia disso antes de assumir o Corinthians, sabia da responsabilidade de um Campeonato Paulista, de uma Copa Libertadores, onde ele tinha que se classificar nessa pré-Libertadores, sabia que o Campeonato Brasileiro também é um outro desafio e que a situação naturalmente é bastante complicada para o Timão. Bem, nós vamos fazer a primeira parada aqui do nosso Resenha da Bola e daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco falando muito de Copa do Brasil. Times paulistas se deram bem nessa primeira rodada e tivemos muita confusão lá em Caxias do Sul. Nós voltamos já já.